Sejam muito bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E eu queria falar sobre as principais diferenças entre os quadrinhos e a animação de... Vem comigo! Eu acho que vale começar dizendo que os quadrinhos seguem toda uma estrutura diferente da animação, tá ligado? Essa segunda temporada de Invincible, ela começa mais ou menos aí na edição 14 dos quadrinhos e vai até mais ou menos a edição 50... 40 e pouquinho. Eu vou confirmar depois e botar aqui na tela. Só que tem algumas partes da história dos quadrinhos que já foram retratadas na primeira temporada. Como, por exemplo, a treta do Sinclair sequestrando um amigo do Mark. Então a animação, ela meio que pegou as histórias que ainda não tinham sido tratadas e começou a retratá-las. E por mais fiel que eles foram aos quadrinhos, ou pelo menos o mais próximo disso que pôde, dado esse parêntese que eu acabei de fazer, eles fizeram algumas mudanças e elas ficaram interessantes. E aqui eu vou falar sobre a maioria delas. Então, vamos lá! Essas são as 7 principais diferenças entre os quadrinhos e a animação. Número 1. Se casando com a Rainha Aquária. Nos quadrinhos, também houve o lance de Atlantis querer que o Mark fosse pra debaixo da água pra pagar a dívida que o pai dele tinha criado no momento em que matou o Homem-Peixe. Eu esqueci o nome dele. Agora é o Homem-Peixe. Só que, nos quadrinhos, teve uma pequena diferença. Eles não queriam que o Mark fosse pra lá pra meter uma de Oberyn no Game of Thrones. Não. Eles queriam que ele fosse pra casar com a Rainha Aquária, que tinha perdido o marido nas mãos do Omni-Man. Porque o costume do povo Atlante nos quadrinhos era que se alguém matasse o rei, esse alguém deveria se casar com a rainha. E eu acho até engraçado porque, tipo, na animação, eles até apontam isso. Nós abolimos essa tradição primitiva. O que acha que somos? Selvagens? Só que eles fizeram essa mudança e, honestamente, eu acho que ficou mais legal. Porque nos quadrinhos tinha uma subtrama lá de um dos servos da rainha tá apaixonada por ela. Aí o Mark teve que fingir que tava perdendo pro monstro e dar um jeito de parecer que esse servo tinha salvado ele pra que o servo pudesse ficar com a rainha. E, sabe, tipo... Pra um quadrinho mensal faz sentido. Pra um episódio, né. Então, ficou bem melhor. Número 2. O efeito Omni-Man. No Omni-Man. Uma das coisas legais dessa temporada é que ela começou a tratar todo o efeito da traição do Omni-Man em cima de todos os personagens. E o próprio Omni-Man não passou esquecido. E isso é interessante porque nos quadrinhos, quando o Mark ele reencontra o pai dele já está no planeta dos insetos e tá tudo de boa, tá tranquilo. Aqui não. A gente começa o episódio 7 mostrando toda a confusão na mente do Omni-Man. Como ele não sabe o que fazer agora, porque ele traiu tudo que ele conhecia desde que ele tinha nascido. Traiu no momento em que não matou o filho e não assumiu o controle da Terra. E até tem um momento em que ele começa a se aproximar, parece que é um buraco negro no espaço ou uma estrela, e você vê que ele começa a se deixar consumir, como se ele quisesse realmente ser devorado e morrer de uma vez por todas. E é isso que eu acho interessante, porque nesse momento explode uma nave espacial das criaturas inseto, e aí ele vai lá e salva eles. E isso já é o primeiro toque que mostra a redenção do Omni-Man, o arco de redenção dele. Porque ele larga os desejos egoístas dele para salvar outras vidas. É um negócio extremamente sutil, mas que já começa a caracterizar a redenção dele como personagem. Nos quadrinhos é diferente. Ele acaba indo pro planeta inseto com uma ideia mais egoísta ainda. Ele fala pro Mark que ele foi pra lá porque ele sabia que seria punido por abrir mão da Terra e ele queria tentar achar um planeta para poder entregar e diminuir a punição dele. Então foi interessante essa mudança porque não só aprofundou as características do personagem, como ajudou a melhorar o arco dele dentro da temporada. Número 3. O reencontro do Mark e o Omni-Man. No episódio 4, o Mark e o Omni-Man se reencontram. E é interessante que nos quadrinhos,
O Mark, ele está ferido, ele tá triste, mas ele quer o pai dele de volta de qualquer forma. Tanto que ele pega, ele abraça o pai, ele fala, volta pra terra comigo, tudo bem o que aconteceu, a gente consegue reconstruir, só vem. Na animação não. Na animação é tratada com muito mais peso e eu diria até com muito mais realidade essa pegada de que o Mark ele tá magoado, ele tá ferido. Ele, na real, tá com raiva do pai. E por mais que ele tenha abraçado o pai no começo, por mais que ele esteja feliz de ver o pai de novo, ele não quer o pai do lado dele, porque ele tá puto por tudo que o pai fez. Então, essa mudança na forma como o Mark reage é interessante, porque dá mais profundidade pra ele, faz ele parecer mais uma pessoa do que necessariamente o cara que perdoou o pai, que nos quadrinhos ele literalmente perdoa o Omni-Man no minuto em que o vê. Número 4! Ainda no Planeta dos Insetos tem a batalha dos Viltromitas contra o Mark, e teve uma mudança que é um detalhe, mas é muito interessante. O Mark nos quadrinhos, ele não consegue lutar contra os Viltromitas, porque ele não é forte o bastante. Ele tá lutando lá e ele fala pro Nolan, ele é muito forte, ele é muito... Primeiro de tudo, são 2 Viltromitas homens que lutam com eles. Não tem o homem e a mulher, que nem na animação. Mas beleza. O Mark tá lutando com um dos homens e ele fala, ele é muito forte, ele é muito rápido, eu não consigo vencer. E o Omni-Man acaba sendo o cara que assume o papel de lutar com os dois pra manter o filho vivo. E tipo, o Mark só tenta lutar aqui ou ali pra tentar, tipo, deixar o cara cansado. Na animação, eles pegaram o fato do Mark não conseguir lutar e vincularam isso ao arco de personagem dele. Porque o Mark ele não consegue lutar não é porque ele não é forte o bastante, é porque ele não quer ser igual ao próprio pai. O Mark tá se segurando o tempo inteiro e o Omni-Man confronta ele sobre isso, porque o Mark não quer matar outra pessoa, o Mark não quer atravessar essa linha que vai transformar ele, aos olhos dele próprio, no pai. E por causa disso ele fica se segurando, e por causa disso ele quase morre. Então é muito interessante como eles alteraram o motivo do Mark estar apanhando que nem um condenado, para poder vincular isso à história do personagem, poder vincular isso ao arco que ele tá passando nessa temporada. E até no momento em que o Mark finalmente se solta e começa a bater pra valer, você vê que ele começa a descer a mão naquela Viltromita. Então é muito legal essa alteração e como ela aprofunda na personalidade do Mark dentro da história. E deixa eu parar um minutinho aqui pra falar. Se você tá curtindo esse vídeo e você gosta desse tipo de assuntos, compartilha com seus amigos. É um link pra você, mas a total diferença pro meu canal que pode crescer e trazer assuntos mais legais pra vocês no futuro. Beleza? Conto contigo. Número 5. Cecil não querendo usar o Mark. Na animação, o Cecil desconfia do Mark. Por mais que ele fale, você não é o seu pai, Mark e tal, ele sabe que o Mark não tá com a cabeça no jogo e ele fica sempre com o pé atrás de botar o Mark na frente, sabe? E você percebe isso nos pequenos detalhes, na forma como ele quer manter o Mark no banco, na forma como quando o Mark começa a querer assumir a dianteira e fazer coisas como ir pro planeta inseto, o Cecil bate de frente com ele e fala, você disse que ia me obedecer e agora você tá fugindo igual ao seu pai. Então você vê que o Cecil ele não confia no Mark na animação, até o final, quando ele vê o Mark literalmente botando a vida dele em risco para salvar o planeta da Anissa. No momento em que o Mark não quer ceder. Mesmo que seja mentindo e dizendo eu vou conquistar o planeta só pra Anissa ir embora, o Mark se recusa. E é esse momento que faz o Cecil perceber que não, o Mark não é o pai dele e sim, ele pode confiar no Mark. Já na HQ não, a relação deles de trabalho segue sem alteração nenhuma. Por mais que o Omni-Man tenha traído todos eles, o Cecil confia no Mark completamente. Então foi legal como a animação conseguiu aprofundar essa relação e fazer ela ficar mais realista. 6. A Debbie e o alcoolismo. A Debbie é um dos personagens que nos quadrinhos eu acho que foi mais mal utilizado. Porque a partir do momento que o Omni-Man foi embora, a Debbie mergulhou na bebida. E ela simplesmente não conseguia lidar com o fato de que toda a vida dela até ali tinha sido uma mentira. Só que o lance é que meio que o quadrinho trata isso como uma codependência da Debbie
pra com o Omni-Man, como se ela não soubesse quem ela é fora do casamento, como se ela não soubesse quem ela é agora que o cerne da vida dela tinha desaparecido. Isso é bem chato, sabe? Porque aparecia ela enchendo a cara, chorando, super triste o tempo inteiro e o Mark, tipo, tentando ajudar. E eu entendo que tem gente assim no mundo, só que eu senti que não teve muita profundidade. E no final, no quadrinho, ela acaba superando isso. Tipo, aos poucos, a gente tem um quadro em que mostra ela jogando a garrafa no lixo, e logo em seguida já mostra ela com a roupa de agente imobiliária e tal, mas a gente realmente vê ela superando isso quando o Oliver aparece em cena. Já na animação, você tem toda uma construção da personagem da Debbie para lidar com esse trauma. Você vê ela buscando ajuda nos amigos, buscando ajuda em um grupo de pessoas traumatizadas porque perderam parentes super-heróicos. Você vê ela começando a mergulhar no alcoolismo. Você vê ela lidando com isso e tipo querendo melhorar e querendo jogar isso fora. Você vê ela culpando o Nolan e mostrando como na verdade ela não sente saudade dele, mas ela sente raiva dele pelo fato dele tê-la enganado e pelo fato dele quase ter matado o Mark. Então você tem todo um arco de personagem da Debbie ao longo da temporada que desenvolve ela muito melhor. Eu queria até fazer um vídeo sobre isso depois, que eu vou entrar em mais detalhes, mas eu achei fenomenal o que eles fizeram com a personagem da Debbie. E no final introduziu o irmão do Mark, o Oliver, o que acabou meio que só fechando a conclusão do arco dela e colocando ela na estrada para melhorar. Foi muito bem feito. 7. O fim do relacionamento do Mark com a Amber. Nos quadrinhos, a relação Mark e Amber é muito diferente. Tipo, foi uma das coisas que os fãs mais reclamaram na primeira temporada, que a Amber era completamente diferente. Mas ok. Nos quadrinhos, a Amber é a sua garota legal. Ela é gente boa, ela é tranquila, ela ama o Mark e ela quer tudo de bom pro Mark. Só que o fato do Mark estar se distanciando dela para fazer as coisas de Invencível acabam tornando ela solitária, o que eventualmente leva ela a ligar para outro cara que ela conheceu, sair no encontro com esse outro cara e perceber que ela quer alguém junto dela e não o Mark. E o Mark descobre isso. Tem uma cena em que ele tá, tipo, voltando pra vê-la, e aí ele vê ela com esse outro cara e ouve eles conversando. E ouve ela falando como ela gosta desse outro cara porque ele está lá. E isso leva o Mark a eventualmente terminar com a Amber. Na animação, mano, o que eles fizeram foi genial. Eles primeiro construíram toda a relação ao longo da temporada, mostrando como o distanciamento tá afetando os dois, mas como a Amber não quer ser a pessoa egoísta que quer o Mark lá. Ela quer ele lá, mas ela tem medo de ser essa pessoa egoísta, então ela simplesmente tá aceitando porque o Mark tá salvando o mundo, sabe? Não é uma coisa assim boba. E vai desenvolvendo isso até o ponto em que a Anissa chega. E esse foi um momento que também é diferente dos quadrinhos, porque a Anissa, ela aparece quando o Mark e a mãe dele estão almoçando. Na animação é quando o Mark e a Amber estão jantando. E o fato da Anissa ameaçar a vida da Amber, o fato dela se sentir tão sem controle da situação que ela simplesmente não sabe o que fazer, é o ponto de ruptura da relação dos dois. Eu achei que a relação deles foi extremamente bem trabalhada, que a Amber, por mais que ela tenha mudado da água pro vinho da primeira temporada pra agora, a relação dela com o Mark ao longo da temporada foi extremamente humana, e o fato deles terem terminado do jeito que eles terminaram, com a Anissa sendo o ponto de ruptura, foi genial. Mas é isso, essas são as 7 principais diferenças entre a HQ e a animação. Você gostou de Invincible? Curtiu o que fizeram? Curtiu essas alterações? Comenta aí embaixo. Quero saber a sua opinião. Muito obrigado de novo por estar comigo até aqui e até a próxima.